Oi, gente, muito bom dia. Antes de mais nada, obrigada por estarem aqui no Bate-Papo com Teresa. E hoje eu escolhi um tema, gente, que eu acho que é um tema bem bacana, porque assim, quem nunca, né? A gente quer o amor, a gente busca o amor, mas a gente parece que tá sempre atraindo o errado, né? Ou pessoas erradas para nossa vida, ou relações que são fadadas ao fracasso, enfim, parece que é uma dificuldade tão grande, né, para a gente ter uma vida emocional feliz, né, para a gente achar, né, de fato aí esse companheiro, essa pessoa que a gente já idealizou, que a gente tem aí uma expectativa de ainda vir a encontrar, né? Então, o nosso tema é exatamente sobre isso, né? Porque a gente vai tratar aqui de algumas energias que às vezes estão até conosco, né? Precisam ser mudadas e vão aí estar contribuindo para uma frequência mais positiva que nos vem aí a facilitar, né? Chegar aí a encontrar o que a gente tanto quer, que a gente tanto busca, né? A primeira energia que vem, gente, de vocês, né? Vem aí a carta da Imperatriz, ou seja, vocês são pessoas extremamente inteligentes, vocês são pessoas generosas, né? Que têm essas características. Vocês são pessoas que gostam de aprender, que gostam do conhecimento, né? Só que assim, em relação ao emocional, eu vejo como se vocês já tivessem adquirido, às vezes, até uma certa preguiça, né? Vocês buscam, vocês querem esse amor, né? Mas algumas situações, algumas coisas, aquela repetição de situações sempre fadadas a não dar certo, né? Chega uma hora que dá aquela preguiça de recomeçar aquilo tudo, de conhecer, parece que já, ai, deu preguiça, sabe? Já tá aquele ranço, sabe? Aquela coisa. E aí, né? E em contraponto vem a carta do cavaleiro no baralho cigano, né? Vocês querem o movimento, mas vocês também já estão naquele, puxa vida, parece que assim, puxa vida, olha, lá vou eu de novo, começar tudo de novo, né? Ao mesmo tempo que querem o movimento. E querem um movimento rápido, né? Vocês, a carta não saiu a carta do navio, né? Sai a carta do cavaleiro, que é uma coisa mais rápida. Mas enfim. Após isso, né? Que hoje eu usei os dois baralhos, né? Para facilitar alguns esclarecimentos, né? Após isso, vem a carta do louco, né? O louco, ele pede que você siga, né? Siga com o teu essencial, se jogue nesse caminho, se jogue. E se jogue com o que é essencial. E o louco, ele carrega, não sei se vocês percebem aqui, uma bolsinha cor de carne, né? Essa bolsinha, tá? Que ele carrega como uma das coisas essenciais, tá? É o afeto, né? E eu vou fazer menção a isso hoje porque é exatamente esse o nosso tema. Então, o louco, ele pede que você não deixe de carregar o afeto, não deixe de dar a devida importância ao afeto, né? Enquanto essencial para o seu caminho, né? E ele praticamente ele diz: você tem o conhecimento, né? Do que você precisa, do que você é, mas é como se você não tivesse essa consciência, sabe? Então ele pede para você colocar a nível consciente a importância, tá? De você manter esse afeto, né? De você levar como essencial para você esse afeto, né? Não perca isso, tá? Leve e caminhe sempre por onde você for com esse afeto e levando o que é importante para você, tá? Ele sempre fala isso, não importa o que tenha acontecido, você leve, né? Porque é isso, pelo baralho cigano, que são as estrelas e é isso que vai te dar o êxito, né? É isso que vai te levar aí a ter êxito nessa caminhada, né? Em seguida, aparece aqui a carta, tá? Que seria a carta do enforcado. A carta do enforcado, ela fala assim, abertamente, né?
que já houve inúmeros fracassos emocionais, inúmeras contrariedades aí na tua vida, né? E só que ela fala, né, da tua capacidade de se adaptar, né? Porque o enforcado, ele mostra a estagnação, né? Mas ele fala também da tua capacidade de se adaptar, porque o mental dele está livre, né? Então, já houve muitas contrariedades, ou seja, o que são as contrariedades? Ele tá pendurado, né? Não é a posição, né, correta, né? Não é o que ele deveria estar. Mas, né, ele tem a capacidade de se adaptar, né? Existe uma capacidade de se adaptar, você é muito intuitivo também, né? Então, você tem que entender, tá, que tudo que você passou, tá, no fundo, é parte da tua jornada, é parte do que você precisa e do que você precisou passar para você ter um amadurecimento emocional, para você se construir, tá, nesse sentido. Inclusive porque quantos de nós não tiveram situações já emocionais que foram extremamente necessárias para que a gente entendesse o que a gente não deve fazer de novo, né? Então isso nos amadureceu, tá? Então você tem essa capacidade, você tem a capacidade de se renovar, de se adaptar, tá? E de entender, é isso que você precisa entender. Aqui tudo que você passou foi em seu benefício, tá? E não perca a sua alegria, tá? Quando você perceber isso, a tua alegria volta. A tua alegria retorna, vai retornar ao teu coração. Porque você vai ter tido paz, tranquilidade, você vai ter entendido o melhor das situações que até então na tua ótica tinham sido péssimas. Mas elas tiveram um fundamento. Aí a alegria, ela retorna. E aí, você vê como fala. Vem a carta do julgamento. O que a gente faz quando a gente julga? A gente pesa, né? Qual é o símbolo do julgamento? A justiça, é a balança, né? Nós estamos pesando o que foi importante, o que não foi, o que é ruim, o que deve permanecer, o que eu posso tirar dali de positivo para mim, né? Porque como é que eu tô me sentindo agora? Eu quero um encontro, mas o que remete ao jardim? Tem alguém nesse banco? Solidão. Então, o que eu preciso realmente fazer para sair disso? Eu preciso apenas entender o que foi bom, o que não foi, separar nas devidas caixinhas e voltar para aquela carta, que era o entendimento do que aquilo tudo teve um fundamento para mim, teve um aprendizado, teve um acréscimo na minha vida, tá? Então vamos parar com aquela situação de ai, eu fui magoado, eu tenho medo de me machucar de novo. Gente, isso aí, sabe, é comodismo, é vitimismo, é autodefesa, é autossabotagem, né? Então vamos movimentar para a gente conseguir chegar a algum lugar, né? Porque se a gente quiser ficar patinando, ficar, sabe, enxugando o gelo, não vai funcionar. Então, logo após, a gente tem a carta da torre, né? E a carta da torre, gente, assim, quando a gente fala em desconstrução, né? A torre, ela remete ao íntimo, tá? E por quê? Porque você tá desconstruindo, ela tá ruindo, né? Então, o que significa ruir? Todas as estruturas internas, elas estão ruindo, tá? Para quê? Para haver uma reconstrução. Então, em novas estruturas. Então, quando você fala essa torre, tá? Ela fala aqui, ó, tá? Dos dois caindo, tá? Um, no caso, é o orgulho e o outro é o egoísmo, tá? Que são fatores aqui que têm que ser desconstruídos, né? Ah, então você está dizendo que eu sou muito orgulhosa ou muito egoísta, você nem me conhece. Não, gente. Quem não é? Quem nunca foi orgulhoso ou egoísta em alguma situação? Todo mundo é. Tem situações, ó,
Que a gente realmente, a gente para no orgulho, no patamar do orgulho e fala, não, no egoísmo, né? A gente para ali. E muitas vezes, quantas relações nossas, né? Se a gente tivesse uma postura de, olha, pensar mais, olhar mais o nosso entorno, ter um pouco mais de empatia, teriam até, de repente, mudado. Agora, será que eu não tive que passar por tudo isso para entender? Então, desconstruir, tá? Desconstruir certos conceitos, desconstruir certos comportamentos, desconstruir tudo aquilo que eu já percebi que não vai me levar a lugar nenhum, que não é positivo. Porque a gente fala de relação, gente, mas quantas vezes a gente fala de relação e você fala de ciúme excessivo, de posse, né? E a gente às vezes sofre por relações que na realidade, gente, não eram relações de amor. Não eram. A gente vai ver, eram relações de dependência emocional, eram relações de posse, ou de apego. Aquela pessoa me preenchia, sei lá, a minha falta do meu bom dia. Aí você para e pensa, realmente você amava aquela pessoa? Aí você para e pensa, não, na realidade não, né? Então, é a desconstrução interna, é o olhar, gente. Que é aquele olhar que eu falei lá atrás, tá? É olhar para si, tá? Olhar para aquilo que é importante. A gente remete à carta do julgamento, foi logo em seguida. Vocês percebem isso, tá? Por quê? Porque aqui volta o mago, gente. O mago tem o controle de tudo. O mago tem todas as possibilidades na mão dele, tá? Só que muitas vezes vocês passam, tá, por desgastes imensos, tá? E são desgastes e coisas desagradáveis causadas pelos outros. Só que existe uma coisa muito séria. Os outros só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então aprenda a delimitar. Aprenda a falar o seu não. Aprenda a dizer, não, isso eu não permito. Não, isso eu não quero. Então dê início a esse basta. Porque qualquer pessoa é assim. Ah, mas você é antipática porque você falou. Não, eu não sou antipática porque eu te coloquei limites. De forma alguma. A nossa vida está cheia de limites, né? Eu não posso ficar entrando na casa do meu vizinho. Assim, simplesmente. Entrei. Ah, tive vontade, entrei. Não. E as pessoas, às vezes, elas passam, elas não têm a empatia suficiente, né? E elas nos provocam desgastes e nós permitimos isso. Então, ó, corta, dê um basta. Dá você o início à tua jornada, porque você tem todas as condições para isso. Basta você querer, tá? E aí, volta aqui a carta da roda da fortuna, tá? Lembrando novamente que a vida é cíclica, tá? Que nós temos, óbvio, tá? É redundante, nós temos altos e baixos, né? Aqui você vê a parte do êxito, o outro tá para baixo, ainda se movimentando, aqui o equilíbrio, tá? Então, assim, quando nós falamos, tá, da roda da fortuna, após um fracasso, tá? Aqui remete novamente ao que foi dito antes, você já passou por fracassos emocionais, tá? Independente das cicatrizes que eles tenham causado a você, né? E ali pediu para você olhar para aquilo que foi bom, para aquilo que te trouxe de bom, né? Após um fracasso emocional se abrem novas oportunidades. Só que para essas novas oportunidades nós temos que estar abertos. Não adianta ficar olhando para trás, fechar as portas, não tá aberto a novas oportunidades, não tá aberto a novas pessoas e dizer, nossa, eu não encontro ninguém, né? A gente tem que se abrir internamente, tá? A gente tá, aquela conversa da frequência que eu falei lá atrás nos meus vídeos. A tua frequência manda para o universo uma determinada vibração e ó, o que você emite retorna ao ponto de origem, tá? Então, você tem que entender, tá, que certas coisas tinham que ir.
Os fracassos emocionais, você tem que deixá-los para trás para a roda conseguir girar. Enquanto você fica preso a isso, tá? A certos fracassos, a certas decepções, a certas coisas que tiveram. Não sou ninguém, tá? E nem tenho como mensurar o sofrimento causado. Mas o que eu posso te dizer é que enquanto você ficar vibrando em experiências passadas, essa roda não vai girar, tá? Não vai girar. E tudo é necessário, tá? Para que sejam geradas novas oportunidades. E aí vem a carta do baralho, que é aqui, ó, a foice. Isso precisa ser cortado para que a roda gire. Aqui, ó, olha que interessante. Tá? Aqui fala a carta, tá? Dos enamorados. Os enamorados, gente, os enamorados, eles falam muito de dúvidas, né? Muitas vezes você tem muitas dúvidas, né? Você tem até em algumas relações é como se você tivesse um excesso de possessividade, ou como se você tivesse alguns desejos, alguns caprichos, né? Cada um tem os seus, né? Cada um tem os seus desejos, seus caprichos, cada um quer as coisas do seu jeito. Então aqui ele diz, ele faz uma menção a isso, tá? E também para que você procure ser um pouco mais atento, tá? Se desapegar um pouco disso, procurar mudar um pouco, lembra da torre, a desconstrução, mudar um pouco esses vícios comportamentais, tá? Mudar um pouquinho isso. E aqui ele fala exatamente, ele fala da difícil, muitas vezes é como se você tivesse dificuldade para tomar decisões. Porque a carta dos enamorados aqui, ela mostra, você vê, são opções, tá mostrando opções, né? Então, é aquela dificuldade, tá? De ter essas opções, de lidar com opções, de fazer escolhas, né? E muitas vezes são escolhas suas, para você, mas você tem essa dificuldade de fazer escolhas, tá? De efetivamente saber o que é, o que você precisa e colocar isso em prática, tá? Então, em seguida, ó, tá vendo a carta que saiu no baralho cigano? A mesma carta da torre. Só confirmando, né? E por sua vez, a gente vem para a carta da força, logo em seguida, a carta dos amantes, né? Quando a gente fala da carta da força, gente, a gente fala justamente do quê? A gente fala da necessidade, tá? De você ter o controle emocional, tá? Ela remete a que você precisa ter controle emocional, tá? Que você precisa equilibrar o seu mental e o seu emocional, né? E muitas vezes agir mais com a razão. Não deixar que aquele turbilhão emocional tome conta de você, né? Porque a gente tem, às vezes, meio que gatilhos, né? E certas situações, elas nos despertam, tá? Um certo descontrole emocional. Não digo que você vai ficar aparentemente descontrolada, mas internamente você fica, né? Meio que como tirassem aí a nossa base, né? Na hora, assim, certas situações que parece que acende uma lampadinha, a gente já fica, né? Já fica aqui, ó, um ouriço, né? Os pelinhos em pé, tá? Então ela já pede aí, tá? E aí a gente vem aí com a carta, olha que incrível. A carta da temperança, né? E a temperança, ela volta, ó, tranquilamente, tá? Ela volta aí a falar do equilíbrio, tá? Para você lidar, né, com as situações que te bloqueiam, tá? Emocionalmente, né? E que foram períodos, tá? Que as nuvens dizem, foram períodos pesados, foram períodos ruins. São períodos
ou que você está passando, ou que você já passou. Mas que como as nuvens, gente, as nuvens passam, elas não ficam eternamente, né? Então, é isso que você tem que entender. Tudo passa. Daí a gente remete àquilo que a gente já falou, né? A gente tem que se abrir. Não basta você ficar ali, não, minhas nuvens estão negras, meu céu tá negro, eu não consigo, o amor não vem, eu esquece, não é pra mim, ou quando vem, você se auto-sabota, né? Não é por aí. Aí, olha que coisa mais linda, né? Aí no final aqui, vem, vem a mensagem mais linda do mundo, né? É a mensagem final desse baralho. Que todo esse caminhar, toda essa jornada, tá? Ela dá no quê? Ela dá nas estrelas. É uma das cartas mais positivas que tem aqui nesse baralho, né? Só que as estrelas, gente, ela é tão bonita, né? Ela fala exatamente sobre o amor, olha que loucura. E ela diz que o amor precisa de pureza, de harmonia. E olha o que ela está fazendo. Ela está pondo no rio novamente a água, ou seja, ela está retribuindo. Por quê? Amor é isso, gente. Amor é retribuição, né? Amor é entender que o outro precisa das mesmas coisas que a gente precisa, né? Olha que mensagem maravilhosa. Olha que coisa linda, como isso casa, né? E entender também, né, que vocês precisam de equilíbrio, sabe? Se regenerar, de cura, né? Essa carta indica cura, regeneração, tá? E quando a gente fala cura, gente, a gente tem que entender eu acho que assim é a coisa principal, né? Ninguém faz com a gente aquilo que a gente não permite. E essa carta aqui, ela diz, olha, o amor é simples, ele só precisa de pureza, né? Ser real, ser puro, de equilíbrio e de retribuição. Tem coisa mais linda e mais simples que isso, gente, né? Então, olha a carta do cigano que vem em seguida, gente, olha o que representa, eu até arrepio, olha o que vem, né? E aí fala, ó, sol, outra carta de êxito, né? Outra carta das coisas estarem todas ali, sendo vistas, recebendo o melhor, recebendo luz, tendo um melhor, ó. Alianças bem-sucedidas, né? Aqui, ó. Alianças emocionais bem-sucedidas. E vem, por fim, a carta da morte. Precisam de transformação, que foi exatamente tudo aquilo que nós falamos. E olha a carta que vai acompanhar a morte. A carta do sol, gente. Então é preciso uma transformação, uma renovação, sabe? Se libertar daqueles conceitos, daquelas coisas, muitas vezes pequenas, repetitivas que a gente faz, que a gente nem se percebe que faz, porque já se tornaram tão, sabe? Tão rotina. Mas olha, gente, tá aqui. O caminho é esse, tá? O caminho é esse. Então, meninas, hoje, olha, beijo no coração. Ah, não. E ontem eu comprei isso daqui, né? Isso daqui são alguns cards, né? Que falam justamente aqui, ó. Achei muito legal. Chama, ó, exercícios de autoestima, né? E eu achei muito bacana isso, porque isso daqui nos faz perguntas pra gente meio que ficar pensando, assim, dar uma refletida. Então hoje eu vou tirar aqui pra gente ver, ó. Tô tirando aqui, tirar aqui. Olha que loucura, gente. Peraí que saíram duas. Olha aqui. Você busca autoconhecimento? Olha isso. Olha a pergunta que saiu. E você viu que eu falei pra vocês, gente, que saíram duas? A segunda é, você tem medo de quê? Olha que loucura, né?
e a gente fala que isso não tem a ver, né? Então é isso, minha gente. Olha, eu espero em Deus que vocês tenham gostado. Eu espero que isso tenha sido útil para vocês, tá? Que tenha deixado aí uma sementinha do bem no coração de vocês, que leve vocês a refletirem um pouco, tá? E eu desejo a vocês, ó, um lindo dia.